Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início aqui ao treinamento de cadastros no Magnus ERP. Então eu vou vir aqui, treinamento. Vamos entrar aqui, colocar o meu login e minha senha. E aqui, já está a nossa base de dados. Ela está totalmente em branco, então nós vamos cadastrar ela totalmente do zero. Então, primeiramente, eu preciso cadastrar aqui a minha empresa. Geralmente, o cadastro de empresa ele é feito já pelo consultor que atende a empresa. Então, não tem necessidade da empresa ela fazer esse tipo de cadastro, porque provavelmente, quando você for utilizar o sistema, ele já vai estar feito. Porém, às vezes pode ser que tenha algum tipo de alteração, o consultor peça para você fazer algum tipo de alteração aqui, não tem problema. Então, eu vou vir aqui em editar. Aqui ele está como base vazia, eu vou colocar como treinamentos LTDA, minha razão social. Aqui a minha inscrição estadual, poderia colocar aqui. Inscrição municipal, regime tributário, posso colocar aqui também, indicar, ok. Aqui o CEP, então posso colocar aqui o CEP. Aqui eu vou preencher todo o endereço, o e-mail, aqui o telefone, aqui em relatórios eu vou colocar aqui o caminho do logotipo, ok? Nesse caso aqui não vou colocar caminho nenhum, vou deixar ele em branco aqui. E aqui eu vou colocar nos dados da empresa o topo, né, dos relatórios, as informações que eu quero que saia no topo dos relatórios, ok? Aqui a parte de NFE, Demander, WhatsApp e demais configurações, todas essas configurações são feitas pelo consultor da empresa, pelo pessoal responsável pela implantação da sua empresa, ok? Aqui então já atualizamos o nosso cadastro da empresa e já está atualizado. Essa tabela é uma tabela de cadastro único, então ela não vai ter nenhum outro cadastro. Caso você tenha uma outra empresa, você tem que logar nessa outra empresa para conseguir fazer com a configuração dessa outra empresa também, ok? Aqui, né, saindo dessa tela, vindo aqui na troca de usuário, né, clicando aqui no nome de usuário para trocar de usuário, eu venho aqui em treinamento, e aí ele já puxou as informações aqui conforme nós cadastramos lá no cadastro da empresa, ok? Caso eu quisesse trocar de empresa, né, mesmo no uso, basta clicar aqui no nome da empresa e aí ele já habilita as empresas que estão cadastradas aqui dentro do sistema. No caso, eu só tenho essa empresa treinamento aqui, então vamos permanecer nela. Esse basicamente é o cadastro de empresas, ok? Bom, depois nós temos aqui também o cadastro dos parceiros de negócio. O que são parceiros de negócio? Clientes, fornecedores, transportadoras, todos aqueles que vão, todo aquele CNPJ ou CPF que vai comprar ou que nós vamos vender lá dentro do sistema. Então vou vir aqui em novo, vou colocar aqui no caso que ele é uma pessoa jurídica, se fosse pessoa física eu colocaria aqui pessoa física e aí habilitaria o campo CPF, olha só. Então nesse caso vou colocar uma pessoa jurídica, o CNPJ, aqui sem ponto mesmo, tá? Então só os números. E aí ele já trouxe aqui. No caso eu estou cadastrando aqui o Google. Então vou vir aqui, vou colocar aqui o nome Google. Aqui eu vou colocar o status dele como ativo. Tipo de cliente aqui como cliente, ok? Então nesse caso aqui o Google vai ser meu cliente, mas ele poderia ser meu fornecedor, transportadora, cliente mais fornecedor, outros e assim por diante. Aqui, inscrição estadual. Então nós temos aqui a inscrição estadual, posso colocar aqui que ele é isento, não tem inscrição. Se tiver, eu busco essa informação lá no Sintegre e preencho nesse campo aqui, ok? Então essa informação ele não puxa pelo CNPJ, eu tenho que puxar essa informação lá no Sintegre, ok?
Aqui, se ele é indústria, sim ou não. Se ele é substituto tributário, sim ou não. Se ele é consumidor final, sim ou não, ok? Aqui, o CEP ele já traz lá baseado no que está cadastrado no cadastro daquele CNPJ. Aqui eu posso colocar também o endereço de entrega. Caso o endereço de entrega seja diferente do endereço principal, aí eu preencho ele aqui. Caso não, aí eu posso simplesmente preencher o endereço principal e trabalhar única e exclusivamente com ele, ok? Agora, caso o endereço de entrega seja diferente, a entrega vai ser num lugar e a empresa, o escritório da empresa fica em outro, eu posso cadastrar os dois endereços, ok? Aqui em dados padrões eu posso associar as tabelas de preço, então tabela 1, 2 até a 10 aqui, ou a preço unitário, se eu trabalho com um preço único, né? Então aqui no caso aqui eu vou colocar, vamos colocar que eu trabalho com tabela, então eu vou colocar aqui tabela 1. O centro de RD, né, que esse cliente aqui vai utilizar, né, que eu vou associar nesse cliente, que posso colocar um centro de RD, um centro de custos, um vendedor. Essa informação do centro de RD e centro de custos é para o financeiro, o vendedor é para a parte de pedido, transportadora também já puxa automaticamente no pedido, forma de pagamento também, rota de entrega, grupo de cliente. Então essas informações todas eu posso já associar no meu cadastro de parceiros. Aqui eu posso cadastrar licenças, né? Caso a sua empresa seja da área de medicamento, seja da área de alguma área que é necessário que o cliente ou que o fornecedor tenha licenças, né? Então eu posso cadastrar aqui licenças para ele, né? Colocar data de validade, assim por diante. Então vamos salvar aqui, ó. Vou mostrar para você como cadastrar as licenças. Então vou vir aqui, novo, e aí eu posso cadastrar a licença. Vamos supor uma licença aqui do Exército, né? Empresas aí químicas, né? Então Exército, tá? Então vou colocar aqui Exército, a data de vencimento da licença. Então vou colocar aqui, por exemplo, 2023, tá? Aqui a URL, né, dessa licença, posso subir ela no Google Drive, posso colocar aqui a URL dessa licença e uma observação, né? Licença vencendo apenas em 2023. Posso colocar aqui informações referentes à questão da licença. Salvei e ele já fica armazenado aqui. Caso o sistema tenha que fazer alguma validação na aprovação do pedido para verificar se todas as licenças dele estão de acordo tanto para compra quanto para venda, ele vai verificar nessas informações aqui, ok? Aqui eu posso colocar telefone, celular, WhatsApp, o e-mail de NFE que ele puxa lá do CNPJ. Se for diferente, posso trocar, e-mail de cobrança, cotação. Aqui, observação, lista negra, última consulta na SPC, Suframe e assim por diante. Aqui, ficha financeira. Posso colocar um desconto no boleto, né? Automático já. Limite de crédito. Então vamos supor que o Google ele vai ter com a gente aqui um limite de crédito. Vamos colocar aqui de R$ 1.500, ok? Aqui eu posso colocar comissão para o vendedor, para esse cliente, comissão para o representante, para esse cliente também. Aqui, né, na aba CRM, caso a gente trabalhe, né, com a parte de CRM, eu posso colocar aqui informações sobre a origem desse parceiro, né, a origem desse cliente, o tipo de negócio, a temperatura do negócio, o motivo de conclusão. Então vamos supor que eu ainda não terminei a negociação com esse cliente, né? Eu quero registrar lá acompanhamentos, conversas, e-mails e assim por diante. Então eu posso registrar aqui acompanhamentos, notas, e-mail, reunião, ligação, todas as informações aqui que eu quiser associar a esse cliente e mudar ele de fase, né? Então eu posso criar fases lá no sistema e ir mudando esse cliente de fase. Então vamos supor que você está numa negociação com esse cliente e ainda não fez uma venda. Então você fez a primeira apresentação lá, né? Colocou ele dentro do seu funil. Então você fez o primeiro contato, depois você qualificou o cliente, depois fez uma ligação, depois você mandou um e-mail, depois você conseguiu marcar uma reunião, fez uma reunião. Então todos esses acompanhamentos você consegue registrar lá dentro do sistema. Aqui você consegue ver as vendas, né, as saídas que foram feitas para esse cliente, as compras também que foram feitas, no caso se ele for um fornecedor, né? Então você consegue acompanhar aqui também. Aqui você pode cadastrar contatos, então posso cadastrar aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho um contato lá com o CEO, então colocar o telefone dele aqui, né? Então colocar aqui 11
9745628. Então posso colocar aqui. Posso colocar o telefone, posso colocar o celular, o e-mail, né? Vamos colocar aqui ceo@googlebrasil.com, tá? Aqui posso colocar o cargo dele, então vou colocar aqui CEO, né? O nome dele aqui, vamos colocar aqui José da Silva, ok? Então eu tenho o contato lá do CEO do Google, salvei aqui e aí já coloquei essas informações aqui já no cadastro dele. Posso cadastrar veículo, caso seja uma transportadora, posso cadastrar os veículos que vão fazer os transportes aqui, então eu já posso cadastrar direto aqui na minha tela de cadastro de parceiro. Aqui o histórico, né? Um campo bem grande, onde eu posso escrever qualquer coisa aqui referente a esse cliente, vai ficar armazenada no campo histórico. E aqui específico, onde você pode adicionar campos, colunas, regras e assim por diante, que são específicas do seu cadastro de clientes, específicas da sua empresa, ok? Basicamente isso. Salvamos aqui então o cadastro, já está salvo o nosso cadastro aqui de clientes, ok? Vamos cadastrar aqui também. Vamos cadastrar aqui um fornecedor, por exemplo. Tá? Vamos pegar aqui um fornecedor. Vamos cadastrar aqui um CNPJ de um fornecedor. Então vou colocar aqui o CNPJ não existente nesse caso, ok? Vamos cadastrar do zero. Vou colocar aqui o tipo fornecedor para a gente conseguir fazer compras dele, né? Depois vai ser importante lá na parte de compra. Então vou colocar aqui, a empresa é a XPTO, LTDA, XPTO. Aqui regime tributário outros, a inscrição estadual aqui ele é isento. O CEP aqui vamos colocar aqui um CEP aqui. Ok. CEP não existe, vamos colocar um outro aqui. Ok. Existe também, vamos colocar um CEP, estou colocando um CEP qualquer. Tá? Vou colocar o mesmo da empresa aqui. Ok. Beleza. Salvamos aqui então. Aqui não preciso mexer em nada, né? Não vou colocar vendedor, nada. Ok. Informações também não salvamos aqui. Então a gente já tem o XPTO aqui cadastrado, que é o nosso fornecedor, e a gente tem aqui também o Google, que é o nosso cliente, ok? Então basicamente são esses dois aqui parceiros que nós cadastramos. Tá? Bom, uma questão aqui sobre a usabilidade do sistema, né, é a configuração aqui dos campos visíveis do grid. Essa parte é muito importante, então vou mostrar para vocês aqui como configurar os campos visíveis do grid já direto na tela de parceiros, mas isso pode ser feito em qualquer tela. Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar com o botão direito, aqui ele abre, quando eu clico com o botão direito, todas as opções aqui que eu posso fazer nessa tela aqui em branco, né? Então eu posso alterar a forma de pagamento em lote, alteração de grupo de parceiro em lote, alteração de rota de entrega em lote, status, tabela, vendedor, enviar mensagem no WhatsApp, preço especial e assim por diante. Aqui eu tenho a opção, né, de configurar campos visíveis do grid e é ela que nós vamos utilizar para configurar os campos que estão no grid. Então vou clicar aqui. Aqui no caso eu vou tirar então o pagamento, tá? Para não aparecer lá para mim o campo pagamento. Vou colocar aqui uma informação que eu quero que apareça aqui, por exemplo, é a cidade. Ó. Então eu vou vir aqui, a cidade já está aparecendo. Vamos colocar aqui para aparecer o CPF, né? O CPF. Vamos colocar aqui para aparecer também. Vamos ver aqui. Rota, suframa, tabela. O estado. Legal, apareceu o estado. Ok. WhatsApp, telefone, número. Então todos os campos eles vão estar aqui, tá? Caso você queira adicionar algum campo, só buscar aqui nessa tela. Posso ordenar também a tela, tá? Posso mudar a ordenação da tela. Então vamos supor que eu não quero que a tela ela fique em ordem decrescente, como ele está ali, né? Então eu quero que ele fique em ordem crescente. Então vou colocar aqui a ordem aqui, vou colocar crescente e aplico, tá? Quando eu aplico aqui, no caso aí eu não preciso nem aplicar aqui para os campos visíveis, só fazer essa mudança
de lados aqui, né, de campos visíveis para ocultos ou de ocultos para visíveis. Fechei a tela e aí o campo que a gente adicionou lá, ele já está aqui, tá? Então vamos puxar ele aqui, olha só. Vou abrir a tela novamente e aí você já vê aqui, ó, o campo que a gente puxou, que foi o estado, o CEP também, e aqui eu posso organizar, ó. Eu clico na coluna e arrasto ela. Então eu posso organizar a coluna da forma como fique melhor para mim aqui. Vou colocar a observação no final, tá? Então, observação aqui, vou colocar no final. E aí, para salvar a ordem dessas colunas, eu clico o botão direito aqui do mouse também e eu venho aqui em salvar ordem das colunas, ok? Então, basicamente, esse é o processo de configuração dos campos visíveis do grid. Depois, nós temos aqui também o follow-up, tá? O follow-up, ele é o acompanhamento aqui onde eu consigo ver quem cadastrou, quem atualizou. Então eu consigo ver todas as informações aqui, olha só, daquele determinado registro. Isso serve para todos os registros da tela do sistema, tá? Então todos os registros do sistema lá, eles têm o campo follow-up aqui. Às vezes está desativado em alguma tabela por padrão, mas é só entrar em contato com o consultor que ele faz a ativação lá para registrar na tabela, ok? Então basicamente são essas aqui algumas das funções aqui da tela, né? Outra função aqui nós temos também é exportar grid para Excel. Caso você trabalhe com o sistema local e tenha o Excel instalado, essa função aqui ela vai funcionar perfeitamente. Agora, caso o seu sistema esteja em nuvem, aí você vai exportar ele aqui, o grid, para CSV, ok? E aí você vai vir aqui, vai aplicar o filtro, vai selecionar o que você quer exportar e vai clicar aqui em exportar para CSV. E aí ele vai exportar essa tela aqui para o formato CSV. Ele abre também no Excel, tá? Esse formato também abre no Excel, mas para eu exportar direto para o Excel é necessário que tenha o Excel instalado na máquina. E aí nesse caso, como o sistema está em nuvem, é necessário exportar o grid para CSV, porque no nosso servidor nós não temos nenhum outro programa instalado. Ainda aqui na tela de parceiro, você tem as alterações em lote. Então clicando aqui botão direito, você vem aqui em alteração e você pode alterar a forma de pagamento, o grupo de parceiros, rota de entrega, status, tabela e assim por diante. Aqui no caso eu vou fazer uma alteração aqui de status. Então vou selecionar aqui status, né? Aqui eu posso selecionar os clientes que estão ativos, inativos ou parceiros, né, que estão ativos e inativos. A cidade, posso fazer um filtro aqui, né? Cidade, estado. Aqui o tipo, né? Se é cliente, fornecedor. Nesse caso aqui eu vou colocar como cliente. Aqui o vendedor, né, padrão, a transportadora, a forma de pagamento e assim por diante, tabela de preço e assim por diante. Então tenho todos esses filtros aqui. Clique em filtrar. Ele no caso só puxou o Google aqui porque só o Google é cliente. Então eu vou colocar o status aqui como inativo. Vou selecionar aqui, no caso se tivesse vários, eu selecionaria vários aqui que eu quero fazer a alteração. E clico aqui em alterar selecionados e aí ele já automaticamente inativou o Google lá como parceiro, ok? Então nesse caso aqui vou ativar ele novamente, aí eu posso, no caso aqui como é um só, né, posso ativar ele aqui em editar, vir aqui em status e mudar ele para ativo, ou não, posso ir lá em lote, né, caso queira ativar vários também, status em lote, filtro, aqui no caso eu puxei só os ativos, vamos puxar aqui os inativos. Aqui status em lote, inativos, filtrei, selecionei e aí eu vou mudar ele agora para ativo e vou alterar os selecionados, ok? E aí ele já alterou e voltou lá para ativo, ok? Então basicamente esse é o processo aqui de alteração em lote. Aí eu posso usar todas essas opções aqui, ok? Temos aqui também o enviar mensagem no WhatsApp, tá? O enviar mensagem no WhatsApp ele é uma ferramenta à parte, né, cobrada à parte do sistema, onde você pode enviar, disparar mensagens para os clientes, né? Então você pode cadastrar aqui as mensagens, no caso aqui, por exemplo, é uma mensagem promocional. Eu posso colocar aqui o URL da mensagem, posso clicar aqui em enviar mensagens e ele dispara essa mensagem para os clientes lá já direto no WhatsApp, ok? Bom, depois aqui, né, na parte cadastral ainda, nós temos aqui o cadastro de
funcionários, onde nós vamos cadastrar os funcionários, os colaboradores da empresa. Então eu vou vir aqui em novo, vamos cadastrar um vendedor. Então vou vir aqui em novo, vamos cadastrar aqui o vendedor Josué. Aqui o status dele ativo. Posso colocar aqui data de nascimento, tipo, se ele é vendedor, se ele é representante, se ele é comprador, se ele é funcionário, se ele é supervisor, se ele é diretor e assim por diante. O cargo, o CPF, o RG, o número do PIS, o número da carteira de trabalho, dados aqui da contratação, endereço, posso preencher todas essas informações, salário, adiantamento, gratificação e assim por diante. Nenhuma dessas informações aqui é obrigatória, ok? As únicas informações aqui obrigatórias é o nome, o status e aqui o tipo. Se ele é um vendedor, se ele é um funcionário, se ele é um comprador e assim por diante. Então vou salvar e cadastramos aqui então o nosso vendedor Josué, ok? Então basicamente esse é o processo de cadastrar o vendedor. Aí no caso vou associar esse vendedor Josué aqui a um cliente, então vou vir aqui em parceiros, vou pegar aqui o Google, vou colocar aqui o vendedor, né? Vou apagar o -1 do vendedor aqui e vou colocar agora o Josué como vendedor do Google aqui. Salvei e aí ele já está associado lá como vendedor, ok? Então todas as vezes que eu for fazer um pedido de venda, ele já automaticamente vai puxar o Josué como vendedor. Bom, aqui a gente tem também o cadastro de usuários, ok? Então vou excluir esses usuários aqui. Vamos cadastrar aqui. Vamos cadastrar aqui então um novo usuário. Vamos cadastrar aqui um usuário. Vamos cadastrar aqui um usuário para o Josué, né? Então vou cadastrar aqui um usuário para o Josué. Vou colocar a senha dele padrão 1234. O perfil aqui eu vou colocar ele como usuário. E aqui é onde eu vou dar acesso e tirar acesso do Josué. Essa parte ela é muito importante, porque é aqui onde eu vou definir o que o Josué pode ou não utilizar dentro do sistema. O sistema vem todo liberado. Quando eu cadastro um usuário aqui, está tudo liberado. Então eu tenho que marcar a opção que eu quero bloquear. Então vamos supor, como ele é vendedor, eu não quero que ele tenha acesso aqui à parte de compras, estoque, financeiro, produção, relatórios, logística, serviço, qualidade e configurações. Esses módulos eu não quero que ele tenha acesso. Lá no módulo de cadastros, eu quero que ele tenha acesso simples e unicamente à parte de parceiros. Então, estoque, impostos, regiões, financeiro, logística, CRM e o WhatsApp, ele não vai ter acesso. E aqui em parceiros, eu quero que ele tenha acesso aqui só a cadastrar parceiros. Então, empresa ele não vai ter acesso, funcionários, usuários, grupo de parceiro, grupo de vendedores, filial, esses daqui ele não vai ter acesso, ok? E eu não quero que ele tenha acesso a editar clientes lá, parceiros, né? Eu não quero que ele tenha acesso a editar. Não quero que ele tenha acesso também a excluir. Então eu vou tirar essa opção aqui, excluir. E não quero que ele tenha acesso às funções lá, alteração em lote, preço especial, tabela em lote, grupo de produto, enviar mensagem, status em lote. Então eu marco essas opções. Quando eu marco, eu tiro o acesso desse usuário aqui, ok? E aqui na parte de vendas, eu quero que ele tenha acesso, não quero que ele tenha acesso aqui às operações, às análises. Eu quero que ele tenha acesso apenas lá à parte de pedido de venda e orçamento, ok? Então são essas as áreas que eu quero que o Josué tenha acesso. Então quando eu cadastrei aqui o Josué, senha dele 1234, se a gente trocar aqui para o usuário do Josué, olha só, vou colocar aqui Josué, senha 1234, entrou, e aí aqui basicamente ele não vai ter acesso. Se eu vir aqui em financeiro, olha só, não tem acesso, tá? Porque foi removido o acesso dele a esse módulo. Vamos supor que o Josué queira trocar a senha dele cadastrada no 1234, então vamos supor que ele queira trocar essa senha. Então vem aqui no nome Josué, clico e vem aqui na opção trocar senha. E aí eu vou colocar a opção antiga. Vou colocar a senha antiga, né, 1234 e a nova senha. Vamos colocar aqui uma senha nova aqui, Josué 1234. Josué 1234. E aí eu
troco a senha lá, senha alterada com sucesso, ok? Então a próxima vez que ele entrar, ele já vai estar com a senha trocada lá dentro do sistema, ok? Vamos voltar lá para o nosso usuário, então, super, ok. Basicamente esse é o processo lá de cadastro de usuários. Aqui, né, você tem o grupo de parceiros. O que é o grupo de parceiros? Vamos supor que você trabalha, por exemplo, num segmento que vende, uma distribuidora que vende para vários supermercados do mesmo grupo, né? Então você vende para vários supermercados lá do mesmo grupo. Um supermercado, por exemplo, um Savenhago, e aí ele tem vários CNPJs, Pague Menos e assim por diante. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o grupo, né? Aqui no caso o Google, né? A gente colocou lá o Google, então eu vou criar um grupo para o Google aqui, e aí eu vou associar vários CNPJs lá ao grupo Google. Então eu vou lá no Google e vou colocar aqui, olha só, grupo de cliente, ó, grupo de parceiro, e vou associar ele aqui ao Google. Quando eu for puxar relatórios, eu posso puxar relatórios aqui do Google, basicamente pelo parceiros. Então eu posso buscar aqui relatórios, vamos supor que eu queira ver as vendas que foram feitas para o Google, eu busco lá pelo grupo de parceiros Google, e aí ele vai me mostrar todos os CNPJs unificados no mesmo relatório. Eu não preciso ficar colocando todos os CNPJs lá que eu quero buscar, ok? Bom, aqui ainda no cadastro, né, de parceiros, né, eu tenho aqui o grupo de vendedores, onde eu posso criar um grupo também para os vendedores. Vamos supor que eu vou colocar aqui um grupo, vamos criar 2 grupos de vendedores, venda interna e venda externa. Então 2 grupos de vendedores lá, venda interna e venda externa. E aí eu posso ir lá no meu cadastro de funcionários, selecionar o meu vendedor, e aqui eu, em informações, eu posso associar ele àquele determinado grupo. Vamos colocar ele que ele faz parte da minha venda interna. E aí eu já associei lá ele ao grupo venda interna, ok? Então basicamente esse é o processo aqui do grupo de vendedores. Filial, né? Filial, a mesma coisa. Eu posso criar aqui a minha matriz, né? Vou colocar aqui criar a minha matriz e a minha filial 1, por exemplo, tá? Aqui, filial 1. Salvou. Então já está criado aqui. Aí eu vou lá no meu cadastro de empresa e associo informando qual que é a minha filial. Aqui no caso aqui eu vou colocar que ele é a matriz, ok? E aí todos os registros gerados por essa empresa, por essa base, vão estar registrados na matriz, ok? Então, basicamente, esse é o processo aqui de cadastramento da filial. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como cadastrar as unidades, tá? Eu vou vir aqui em unidade, novo, colocar aqui, ó, unidade, salvamos, vou vir aqui em itens, vamos cadastrar aqui a unidade, o N 1 para 1, salvou. E aí eu vou cadastrar também uma outra unidade. Vou cadastrar aqui o pacote. Vou colocar aqui pacote PCT e salvei aqui também, tá? 1 para 1. E agora eu vou cadastrar uma unidade aqui que vai ser a caixa, tá? Mas vamos colocar aqui uma caixa com 30 pacotes, tá? Isso daqui depois a gente vai utilizar. Então eu vou colocar aqui, ó, caixa, que é a minha conversão, caixa com 30 pacotes, ok? CX 30, e aqui eu vou colocar 30 por 1, tá? Essa vai ser a minha relação, o fator é 30, porque ele tem que multiplicar por 30 quando ele for lançar lá dentro do meu estoque, tá? Vou salvar aqui, beleza? Ok. Bom, agora nós vamos cadastrar o produto, tá? Então eu vou vir aqui em cadastro, estoque, produtos, e aí eu vou vir aqui em novo, ó. Novo. E aí aqui eu tenho a tela de produto. Aqui na tela de produto, eu tenho aqui, posso cadastrar código 1, código 2, o sistema ele vai determinar um código sequencial para o meu produto, mas eu posso cadastrar aqui um código alfanumérico para esse produto. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, vamos cadastrar um pão de queijo, então eu vou colocar um código aqui PQ com 35, porque o nome do meu produto vai ser pão de queijo congelado, 35 gramas, 2
kg. Vou colocar aqui pacote 2 kg, ok? E aí eu coloquei aqui, no código 1, eu coloquei um nome reduzido ou um apelido para esse item aqui, tá? Então eu poderia colocar um código numérico aqui também, ó, vamos supor que é 11, 35, 20, tá? Mas eu vou colocar um apelido aqui, ó, PQ com 35, beleza? E poderia colocar um número, um segundo código, um segundo apelido ainda aqui para o meu produto, um segundo código aqui para puxar esse produto. O status dele aqui eu vou colocar como ativo. O tipo de produto é muito importante. Nesse caso nós vamos colocar ele como produto acabado. Porém eu tenho revenda, que é um item que eu compro e vendo. Matéria-prima, que é um item que eu compro para transformar. Semi-acabado é um item intermediário da minha produção, que eu produzo ele, mas eu vou produzir ainda um outro item a partir desse item que eu produzo. Produto acabado é o item final da minha produção, já embalado, já todo pronto. Insumo é algum item que eu utilizo na minha produção, então, por exemplo, pessoal de metalurgia, né, que vai utilizar o sistema também, vai utilizar, por exemplo, solda, né? E quando vai fazer o processo de solda, tem o eletrodo, o arame, utilizado lá no processo de solda. Esse eletrodo e esse arame, eles são, na verdade, insumos, né, que eu vou utilizar na minha produção. Uso e consumo é um item que eu compro para consumo interno da empresa, é um café da manhã, é um produto de limpeza e assim por diante. Ativo, máquinas, equipamentos, computadores, notebooks, tudo aquilo que a empresa utiliza, todo tipo de equipamento que a empresa utiliza no geral, tá? São ativos da empresa. Projeto, item ainda em desenvolvimento, não terminou o desenvolvimento do produto. Serviço, serviços que eu presto ou que eu tomo, né? Serviços que eu presto ou que eu tomo. Então, manutenção de um equipamento, de uma máquina ou algum serviço que eu presto, né, na minha empresa, então eu vou cadastrar como serviço. Kit é um item que ele vai ser utilizado, que ele vai ser composto por vários itens. Então eu posso criar vários itens e compor o meu kit, tá? E aí quando eu lanço lá no pedido, eu lanço apenas o item kit e ele já vai distribuir para os demais itens lá no meu pedido, ok? Então produto acabado aqui. O código de barras, que a partir de 2023 aí passa a ser obrigatório, né? Então eu tenho que colocar aqui o meu código de barras, nesse caso aqui não tem. Marca, então vou colocar aqui a marca, né, da empresa, né? Treinamentos, ok? E aqui eu vou colocar o meu custo da última compra, o meu custo médio, nesse caso aqui eu vou colocar manual mesmo, mas como esse item é um produto acabado, depois que eu montar a engenharia dele, ele já vai automaticamente atualizar aqui pra gente. Aqui eu posso colocar margem de lucro, o sistema trabalha tanto com margem de lucro quanto com markup. Então essas duas opções eu tenho lá dentro do sistema, tá? Mas aqui no caso está configurado para margem de lucro. Posso trabalhar aqui com um preço padrão único, e aí eu coloco a margem de lucro aqui. Ou eu posso trabalhar com um preço tabelado. Então aqui eu posso colocar o preço da minha tabela. Então vamos trabalhar com o preço tabelado aqui, vamos supor que a tabela 1 ela vai ser para consumidor final, né? Venda aqui na porta da empresa, então vou colocar aqui 35%. Depois eu vou ter uma segunda tabela que vai ser uma tabela que eu vou vender no varejo. Então vamos colocar aí lojas menores, né? Que eu vou vender no varejo, mas com pedidos menores. Então aqui eu vou colocar 30%. E eu vou vender também no atacado, então eu vou colocar aqui 27%. Esse vai ser o meu preço, essas vão ser as minhas margens, as margens que eu vou trabalhar, tá? Bom, a margem de lucro, pessoal, ela basicamente está relacionada em quanto que o meu lucro representa aqui dentro do meu preço, tá? Então, quando eu coloco aqui 27%, o cálculo que ele vai fazer me dá, em cima desse custo de R$30, 27% de margem, tá? Então isso daqui é muito importante, que a margem de lucro ela é diferente do markup. O markup ele é um fator, então o que eu faço? Eu tenho R$30 e eu multiplico ele, sei lá, por 170%, 150%, 200%, e aí ele vai chegar lá no meu preço. Já a margem de lucro não, ela está relacionada já com o lucro, né? Com o percentual que eu quero já no preço final, tá? Então é isso que é a margem de lucro e a diferença do markup. Posso trabalhar com os dois, aqui está configurado como margem de lucro, que é o padrão do sistema. NCM, então vou colocar aqui o NCM, nesse caso aqui 999.
A CEST, pessoal, CEST e CST não é a mesma coisa. Sempre tem cliente no suporte falando que preencheu a CST ou a CEST lá no cadastro do produto. CEST e CST é diferente. A CST, ela é o código da situação tributária, tá? Já a CEST, ela é um segundo nível do NCM, é uma segunda definição do que é o produto, tá? Ela não vem discriminada na DANF. Essa informação ela vem dentro do XML, mas ela não vem discriminada na DANF. Então essa informação você tem que pegar ou com o seu contador ou buscar essa informação na internet para você preencher aqui dentro do sistema. Os itens que tem substituição tributária é obrigatória a informação do CEST, tá? Para que ele consiga definir certinho qual que é o item lá. Aqui você pode colocar o MVA, puro F ou geral. Aqui posso colocar uma margem, né, do MVA, que é para o cálculo da substituição tributária. A regra tributária, a gente ainda não cadastrou nenhuma regra tributária lá, vamos depois cadastrar, vou deixar ela vazia. Aqui, a origem, né, da mercadoria, posso colocar aqui se ela é nacional, estrangeira, parte nacional, parte estrangeira e assim por diante. Posso informar se o produto controla estoque ou não, posso cadastrar um item que não controla estoque, o padrão aqui é sim. Se o item controla lote ou não, o padrão é não, mas eu posso mudar para sim. Controle de lote, pessoal, é muito importante. Controle de lote, você vai ter toda a questão da data de validade, a rastreabilidade do produto. Quem é da área de medicamento é obrigatório, tá? Quem é da parte de alimento, em alguns casos pode ser obrigatório, em alguns casos não. Mas você consegue controlar toda a data de validade, data de fabricação, porém é mais complicado o controle, porque aí você não vai trabalhar simplesmente com controle de estoque. Você vai ter que controlar o lote. Aí seu inventário vai ter que ser por lote, sua entrada de nota vai ser por lote, o seu romaneio, separação vai ser por lote. Então, basicamente, o processo ele muda. O pedido vai ser por lote. Então, tudo isso daí ele muda lá dentro do sistema, o comportamento do sistema para aquele determinado item. Eu posso ter itens que controlam estoque, lote, e itens que não controlam estoque e não controlam lote. Aqui eu vou colocar unidade. Então, aqui eu vou colocar que ele vai ser vendido em pacote, vai ser comprado em pacote e vai ser estocado em pacote, tá? Basicamente esse é o processo, tá? Aqui, pessoal, é muito importante essa questão da unidade. O produto ele tem que ser controlado na unidade de estoque na menor unidade que for negociável. Então vamos supor que esse produto aqui ele seja vendido em caixa com 30 pacotes, caixa CX30 aqui, beleza? Não tem problema. Porém, se em algum caso eu vender um pacote isolado, único, fracionado, eu tenho que o meu controle de estoque ele não pode ser em caixa com 30 pacotes, ele tem que ser em pacote, porque senão eu vou ficar com unidade quebrada lá dentro do meu estoque, tá? Então basicamente esse é o processo aqui. Eu vou colocar aqui tudo em pacote, mas depois a gente vai fazer um pedidinho lá em caixa com 30 unidades para a gente ver como o sistema se comporta. Aqui estoque mínimo, estoque máximo, para ele me avisar, né? Chegou no mínimo ele me avisa. Aqui o local de estoque. Posso colocar um endereço para esse produto lá dentro do meu estoque, data do inventário, aqui quando eu faço o inventário ele atualiza, intervalo de dias entre o inventário, vou colocar aqui que eu vou fazer um inventário aqui desse produto de 7 em 7 dias, informações aqui, peso, né? Vou colocar aqui 2 kg, peso bruto, peso líquido 2 kg, volume aqui posso deixar vazio, mas posso preencher ali também o volume para ele calcular o volume lá do meu item. Posso cadastrar aqui o meu fornecedor desse produto, nesse caso aqui ele não vai ter, porque esse produto ele é fabricação própria. Grupo de produto, aqui eu vou colocar nenhum, vou deixar vazio. E aqui subgrupo 1, subgrupo 2, família de produto também, observação. Se o produto for do tipo armamento, tem todas as informações aqui para preencher do tipo armamento, tipo de arma, número de série, cano e assim por diante, descrição. Se ele for veículo, tem também aqui as informações de veículo, chassi, cor e assim por diante. Se ele for do medicamento, é obrigatória a informação aqui do código Anvisa e o preço máximo, né, o PMC. Se ele for serviço, tem que colocar aqui, né, as alíquotas dos impostos aqui para calcular lá na ordem de serviço. Aqui ele vai mostrar as vendas e as compras. Aqui, se ele for produção, também vai mostrar a produção e específico onde eu vou alimentar aqui as informações específicas desse determinado produto. Salvou, ele já registrou para a gente lá o nosso produto, já vai ficar registrado aqui para a gente
dar sequência, né, para a gente continuar utilizando, né, utilizar esse produto aqui em nas outras áreas aqui do sistema. Agora nós vamos falar a respeito da parte, ainda da parte de estoque aqui no cadastro, nós vamos falar a respeito de locais de estoque. Bom, basicamente locais de estoque, o sistema trabalha com múltiplos, você pode cadastrar infinitos locais de estoque aqui. Então aqui no caso ele já vem por padrão cadastrado com o estoque, e aqui eu posso colocar um novo. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, estoque setor A, tá? E aí eu posso ter um estoque lá dentro desse setor A, tá? Então eu posso ter produtos no estoque principal e posso ter estoques em várias áreas determinadas da empresa. Então isso basicamente é o local de estoque. Depois nós temos aqui ainda na parte de estoque o grupo de produto. O grupo de produto ele funciona da seguinte forma: eu posso agrupar os meus produtos, né? Eu posso criar grupos de produto e associar os meus produtos a esses grupos. Então eu vou criar aqui, como nós criamos o produto pão de queijo, eu vou criar aqui novo grupo pão de queijo. E aí quando eu for tirar relatório, eu posso buscar, eu quero ver do grupo pão de queijo, e aí eu busco os produtos que estão associados a esse grupo aqui. Então eu vou vir aqui em produtos, editar, e aí eu vou vir aqui ó, na aba informações e vou associar ó, o grupo pão de queijo ao produto, ok? Mesma coisa, eu tenho aqui também a parte de cadastro, estoques, subgrupo 1, tá? O subgrupo 1, mesma coisa do subgrupo, porém ele é um nível abaixo. Então eu posso, aqui como nós criamos o grupo pão de queijo, eu posso criar aqui o grupo pão de queijo congelado. Ok? E aí eu vou associar ao meu produto, aqui ó, na aba informações, eu vou vir aqui e vou associar o pão de queijo congelado. Então basicamente são esses os grupos e subgrupos de produtos aqui. Eu tenho também um terceiro nível ainda, né, que seria o subgrupo 2, que eu poderia criar o subgrupo 2 lá e associar aqui o meu produto para que eu depois possa também tirar relatórios lá dentro do sistema. Então vamos criar lá um subgrupo 2, vou vir aqui, ó, cadastro, estoque, subgrupo 2 e vou criar um subgrupo 2 aqui. Não é obrigatório, tá? Isso é opcional. Então eu venho aqui pão de queijo congelado 35 gramas, tá? Por que eu criei ele aqui como 35 gramas? Porque eu posso ter o pacote de 1 kg e o 2 kg. Então eu vou colocar aqui, olha só, congelado, e aí aqui eu vou colocar aqui, ó, 35 gramas, tá? E aí agora nós vamos duplicar esse produto aqui. Uma função interessante também aqui no cadastro de produto, eu posso clicar botão direito, aqui além das alterações em lote, né? Eu posso vir aqui e clicar em duplicar. E aí, olha só, ele duplicou pra gente o nosso produto lá. E aí eu vou só vir aqui e vou fazer as alterações baseadas nesse produto aqui. Nesse caso aqui, ele é o produto 1 kg. Aqui no nosso nome, eu vou alterar aqui, vou colocar 1 kg também. Tá? Vou colocar 35G ou 1 kg, tá? Então, vamos mudar o código do outro lá, pra gente depois buscar certinho, ó. G2KG, tá? Então, basicamente, esse é aqui o cadastro dos produtos no estoque e também das unidades e assim por diante, ok? Então, basicamente, esse é o processo aqui. Nós temos aqui também, né, o cadastro das famílias, né? Então, eu posso criar aqui famílias de produto. Vou excluir essas famílias aqui, vamos criar uma nova. Posso criar aqui famílias de produto, né, que são muito próximas aí dos grupos, né? Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, vamos criar uma família aqui congelados, né? Onde eu posso agrupar todos os meus produtos aqui congelados na mesma família. Então vou vir aqui e vou colocar aqui, olha só, família de congelados. Ó, congelados, ok, congelados.
vou colocar aqui, olha só. Congelados. Então tá todo mundo aqui dentro da mesma família congelados, tá? Então eu posso tirar relatórios e informações aqui também agora pela família. Bom, depois a gente tem aqui dentro, né, dos cadastros, a gente tem a parte de impostos, onde a gente vai cadastrar ICMS, IPI, PIS/COFINS, cenário tributário, a natureza de operação e as regras tributárias. Essas configurações de impostos, elas são feitas pelo consultor da empresa, tá? Ou pelo suporte. Então, não é recomendado que o cliente utilize aqui, né? Altere, faça alterações aqui na parte de impostos, até para depois você não ter nenhum tipo de problema. Então, aqui no caso, a gente configura junto com a contabilidade, mas eu vou mostrar para você aqui como cadastrar aqui, por exemplo, um cenário tributário, criar uma natureza de operação, criar uma regra tributária aqui básica, ok? Então vamos vir aqui em ICMS, novo, vou cadastrar aqui um ICMS. Então vamos colocar aqui a empresa do Simples Nacional, então vou colocar aqui, ó, ICMS, CSOSN, que é no caso a CSOSN é o código da situação tributária do Simples Nacional. Vou colocar aqui 101 e aqui eu vou colocar 101 com permissão de crédito. Vou colocar aqui um crédito de 3%, ok? Vou colocar aqui crédito de 3%. E aqui a gente vai colocar aqui o crédito do Simples Nacional de 3%. Não vai colocar mais nenhuma outra informação. Salvamos aqui então o nosso ICMS. Vou criar aqui também o ICMS CSOSN 102. E aqui no caso ele é sem crédito, tá? Vamos colocar aqui sem crédito. Beleza? Basicamente vou criar esses dois. Ok? Agora a gente vai lá na parte de cadastros, impostos e vou cadastrar o IPI. Então vou vir aqui em novo, IPI, e vou colocar aqui CST do IPI 99, que é outras saídas, vou deixar ele padrão aqui. Eu vou colocar aqui no enquadramento 999 e alíquota 0. Salvou. Nesse caso aqui nós não vamos ter nenhum tipo de IPI. Empresa do Simples Nacional. PIS/COFINS, novo, PIS/COFINS, CST. Aqui eu vou colocar a CST do PIS/COFINS aqui como 08. Vamos colocar aqui como 08, tá? Então CST 08. Aqui alíquota 0. Aqui 08. E salvamos aqui, tá? Então basicamente cadastramos aqui já o ICMS, o IPI e o PIS/COFINS. Agora a gente vai criar o cenário tributário. O que é o cenário tributário? É ele que vai ser puxado lá no pedido de venda. Então vou colocar aqui, ó, CFOP 5101, venda de mercadoria, venda de produto, fabricação própria dentro do estado, tá? Basicamente vai ser essa a nossa descrição. 5101. Aqui eu vou colocar a com crédito primeiro, IPI, ok? PIS/COFINS CST 08 e aqui o tipo de integração de estoque eu vou colocar ele como venda. Salvamos. Vou vir aqui e vou colocar CFOP 5101, venda de produto, fabricação própria dentro do estado. 5101. E aqui eu vou colocar ele como 102, ok? Vou colocar aqui uma informação na descrição também. Venda de produto fabricação própria dentro do estado, sem crédito. E esse daqui eu vou colocar ele com crédito, tá? Para a gente diferenciá-lo. Com crédito, ok? Então, basicamente, esse é o cadastro aqui. Agora, nós vamos vir aqui em cadastros, impostos, natureza de operação, e eu vou clicar aqui em novo. Na configuração da natureza de operação, então eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, venda de mercadoria, tá? Aqui eu vou colocar se ele é uma entrada ou uma saída, então eu vou colocar aqui que ele é uma saída. Vou colocar aqui o tipo de movimentação, então vou colocar aqui que no caso ele é uma movimentação normal. Integra estoque sim ou não, integra financeiro sim ou não, sim.
Contas a receber, que eu vou integrar, e aqui os IDs permitidos. Aqui eu tenho que colocar parênteses, aqui abro aspas aqui, né? E aqui eu vou colocar vou colocar vírgula aqui, e vou colocar aqui 2, ok? Então, basicamente, são esses os cenários, os IDs dos cenários tributários permitidos lá. Salvou. Depois de criada a natureza de operação, agora nós vamos criar a regra tributária. Então, vou vir aqui em regra tributária, novo. Vou criar aqui uma regra padrão. Vamos chamar de tributação padrão. Salvar. E aqui em itens nós vamos agora configurar essa regra tributária. Vou clicar aqui em novo, colocar aqui consumidor final sim, isento aqui sim ou não, vou marcar aqui as opções. Vamos fazer uma configuração simples aqui, ok? Então, baseado nas regras aqui, nas informações. Então aqui eu vou colocar estado de SP e aqui eu vou colocar que eu quero a opção sem crédito. Como eu coloquei a opção aqui consumidor final não, então eu coloquei aqui a opção sem crédito. E agora eu vou configurar, vamos duplicar aqui e vamos configurar a opção com crédito. Então, vou vir aqui, olha só, com crédito, e aqui no caso eu vou colocar não. Ok? Então, basicamente, já configuramos aqui, né, a opção com crédito e sem crédito. Aqui, opção. Ok? Salvamos aqui. E pronto, está pronta aqui a nossa regra tributária. Ela vai ser utilizada lá no nosso cadastro de produto. Então, vou vir aqui no produto, estoque, produtos, e aí eu vou vir aqui em editar, vou vir aqui no meu produto, tributação, e vou associar a minha regra tributária aqui, ó. E aí ele já vai associar ao meu produto lá aquela tributação que a gente configurou. Qualquer alteração lá, já altera automaticamente aqui no produto também, ok? Basicamente, esse é o processo aqui com relação ao produto. Bom, depois nós temos aqui, pessoal, o cadastro de regiões, países, estados e cidades. Isso já vem previamente cadastrado dentro do sistema, então não há necessidade de cadastrar. Então aqui já vem todas as cidades do Brasil, né, catalogadas lá pelo IBGE. Aqui também já vem todos os estados, né? E caso você vá vender aí para fora, né, do país, ele já vem aqui o exterior também cadastrado. Só vai ser utilizado aqui esse cadastro de regiões nos casos, por exemplo, onde você vai ter que cadastrar o país. Então eu vou vir aqui e vou cadastrar um novo país aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui como, por exemplo, China, né? E aqui eu vou colocar o código IBGE da China. Eu não sei qual que é, vou colocar 999, mas essa informação você pode estar buscando na internet. Salvou aqui. E aí ele já vai ficar cadastrado aqui para eu utilizar lá na minha nota de exportação ou nota de importação, ok? Então, basicamente, esse é o cadastro de regiões. Depois nós temos aqui dentro da parte de cadastros financeiro, o cadastro das formas de pagamento, banco, centro de RD, centro de custos, plano de contas e aqui o KNAB. Vamos cadastrar aqui então a forma de pagamento. Então vou vir aqui em forma de pagamento, novo, e vamos colocar aqui uma forma de pagamento, né? Padrão aqui, vou cadastrar o à vista. Pagamento aqui, vou colocar a forma de pagamento à vista. Meio de pagamento, vou colocar dinheiro. Prazo de pagamento sempre é personalizado, pessoal. Isso daqui é muito importante. 99% das vezes vai ser o personalizado. O prazo comum, ele é utilizado para contratos. Então, vamos supor que eu queira fazer lá em várias vezes, né, contratos. Então, aí eu vou fazer utilizando o prazo comum. Caso não, eu vou utilizar o prazo personalizado. E aqui eu vou colocar 0, tá? Como é à vista, eu quero que caia no mesmo dia, então vou colocar 0. Aqui o percentual personalizado é caso eu quisesse, se fossem várias parcelas, eu quisesse configurar o percentual. Então eu vou salvar aqui e já vou mostrar como utilizar isso daí. Então eu vou vir aqui em novo, vamos cadastrar agora uma outra forma de pagamento aqui parcelada. Vou colocar aqui, ó, 7, 14 dias, boleto, tá? Então a forma de pagamento aqui é a prazo, o meio de pagamento é boleto bancário. O tipo de prazo aqui é personalizado e o prazo aqui é 7/14
7/14. Apenas isso, não precisa de mais nenhuma informação, tá? Apenas isso. Não vou colocar escrever mais nada, só vou colocar 7/14. E aqui o percentual personalizado. Então vamos supor que eu queira configurar o percentual da primeira parcela e da última parcela. Vamos supor que o cliente, por exemplo, vai pagar 30% na primeira e o restante, os outros 70% na segunda. Então eu configuro assim o percentual personalizado, 30/70. Então o sistema já vai entender isso, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar vazio, tá? E vou salvar aqui. Posso colocar aqui também um valor mínimo para essa solicitação. Eu posso colocar aqui, por exemplo, os R$1.000 e aí apenas vendas acima de R$1.000 que vai permitir eu utilizar essa forma de pagamento, ok? Salvamos aqui e perfeito, já está pronto aqui a nossa forma de pagamento já está configurada, tanto à vista quanto o a prazo aqui 7/14/21, ok? Agora nós vamos falar como cadastrar aqui no financeiro, cadastro financeiro, os bancos, tá? Então vou vir aqui em banco, vou criar aqui o banco 1, que vai ser o caixinha, tá? O caixinha da empresa, que é o dinheiro que está na empresa. Vou colocar aqui a data da abertura, a data de encerramento, a data da conciliação. Isso daqui é muito importante. A data da conciliação ela é uma trava para que eu não ajuste, para que eu não faça alteração em lançamentos posteriormente a essa data aqui, né? No caso, desculpa, anteriormente a essa data, tá? Então eu vou colocar aqui um do 12, né? Vou colocar aqui o nome do banco, aqui no caso eu vou colocar caixinha. Código do banco aqui é 0, agência 0, número 0, carteira 0, gerente não preciso colocar nada, telefone também não. Salvamos aqui então o nosso caixinha. Agora eu vou cadastrar um outro banco aqui. Vamos cadastrar aqui o Banco do Brasil. Aí eu posso colocar aqui o número da agência, né? Conta. Aqui a data da abertura. Encerramento, no caso que se não encerrou não precisa colocar nada. Aqui a conciliação. O banco, né? Nome do banco. Vou colocar aqui Banco do Brasil. Código do banco. Se eu não me engano, acho que é 001. Agência, 1234, 123450, carteira 0. Salvamos aqui. Então já cadastramos aqui o nosso caixinha e cadastramos também o nosso Banco do Brasil, tá? Agora vou mostrar para vocês como cadastrar aqui também no cadastro financeiro o centro de RD e o centro de receita e despesa. Ele é basicamente aquilo que nós vamos utilizar para associar os nossos lançamentos, tanto contas a pagar quanto contas a receber, para depois tirar relatório, DRE e assim por diante. Ele é o nosso plano de contas. Então vou vir aqui em novo, vou colocar aqui uma descrição. Então, por exemplo, vamos colocar aqui venda de mercadoria, ok? Tipo, receita, classificação aqui, ela vou deixar a classificação vazia, receita, então a gente não vai problema. Operacional sim, regular, vamos colocar sim, custo direto no caso não, vou colocar regular aqui não também. Aqui o orçamento, né, para esse que fosse uma despesa. Aqui o centro de custos que eu vou associar, depois a gente vincula. O grupo no DRE, aqui receita operacional bruta. Posso colocar uma conta contábil débito e crédito aqui também, tá? Salvamos, já criamos aqui a nossa venda de mercadoria. Vamos criar um outro, vamos criar aqui compra de matéria-prima. E vou colocar aqui, ó, esse aqui no caso é um custo, tá? Vou colocar aqui como um custo, um custo variável, tá? Aumenta a minha venda, aumenta também o meu custo de matéria-prima. Aqui ele é operacional sim, ele é regular também sim, ele é um custo direto também sim, tá? Relacionado com a minha produção, com o meu produto. Aqui eu vou colocar o meu centro de receita, o meu DRE, desculpe. Aqui ele é deduções receita bruta, custo das vendas, ele é um custo das vendas aqui. Então, vou colocar aqui como custo das vendas, ok? Salvamos aqui, perfeito. Vamos ver se tem alguma outra categoria aqui que ele se encaixe melhor que custo nas vendas. Despesas operacionais, tá?
despesas operacionais. Custos das vendas vai ficar relacionado com comissão e assim por diante, tá? Então, despesas operacionais. Esses grupos aqui, pessoal, eles são padrões, tá? Então, você pode pesquisar mais a fundo o que significa cada um deles. Então, no caso aqui, é uma despesa operacional, ok? Salvou e já está cadastrada aqui, então, a nossa venda de mercadoria e compra de matéria-prima. Agora, nós vamos cadastrar o centro de custos. Então, vou vir aqui em financeiro, centro de custos, cadastro financeiro, centro de custos, e vamos cadastrar o nosso centro de custos. O centro de custos são os departamentos da empresa. Então, eu vou ter comercial, eu vou ter administrativo, eu vou ter também a produção e eu vou ter aqui também a minha diretoria. A minha logística também, posso colocar aqui, ó, logística, tá? Então são esses os departamentos da empresa. São esses os departamentos que a empresa vai ter e que vai utilizar lá ao longo do controle financeiro. Posso lá no meu centro de RD, eu posso associar aqui já o meu centro de custos. Então eu vou vir aqui, olha só, minha compra de matéria-prima, eu vou vincular lá a minha produção. E a venda de mercadoria eu vou associar ao centro de custos aqui, que é o meu comercial, ok? Então basicamente esses são os processos. E aí eu posso lá no cadastro de parceiros também, olha só. Então, cadastro parceiros, associar lá tanto o meu centro de RD quanto o meu centro de custos. Vou vir aqui, dados padrões, olha só, já vamos associar aqui, ó. Venda de mercadoria, centro de custos aqui é o comercial, olha só. Olha que legal. Salvou, e aqui o meu fornecedor XPTO aqui. Vou colocar aqui, olha só. Compra de matéria-prima. E o meu centro de custos eu vou colocar ele como produção. Salvamos aqui, então já está cadastrado aqui o nosso centro de custos e cadastrado também o nosso centro de RD. Agora, aqui na parte de cadastros, logística, nós temos o cadastro das rotas de entrega, tá? As rotas de entrega eu posso configurar a rota da segunda-feira, a rota da terça-feira, ou posso configurar por dias da semana, ou posso configurar por numeração de rota. Isso fica a cargo do cliente. Então eu vou vir aqui como funciona a sua logística. No meu caso aqui, a nossa rota ela vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ter uma rota na segunda-feira, eu vou ter uma rota na terça-feira, eu vou ter uma rota na quarta-feira, eu vou ter uma rota na quinta-feira, eu terei também uma rota na sexta-feira. Esses são os dias da semana que nós vamos trabalhar e que eu vou ter uma rota específica para cada dia. E aí, o que eu vou fazer com essa rota? Vou associar ao meu parceiro. Então, vou vir aqui, olha só, no Google aqui, e vou colocar qual que é o dia da rota dele lá. Então, eu vou vir aqui e vou colocar aqui, olha só. A rota de entrega dele é na segunda-feira, tá? E salvei já a rota de entrega aqui também, ok? Então já está associado lá o meu cliente à minha rota de entrega. Eu poderia associar vários clientes às rotas de entrega, né, através da alteração em lote. Eu poderia fazer toda a minha gestão de como que vai funcionar as minhas rotas de entrega, isso daí para organizar todo o meu processo de logística. Aqui também na parte de cadastros, nós temos o cadastro dos itens CRM, né? Então aqui eu tenho origem, né, do CRM, tipo de negócio, fase, motivo de conclusão. A origem do CRM é da onde é que aquele cliente veio, que aquele lead veio, que aquele pedido veio. Então qual que é a origem? Então eu posso ter aqui, por exemplo, uma landing page, tá? Uma landing page, uma página de vendas lá. Eu posso ter o meu site. Eu posso ter também marketing ativo, né? Ligação. Eu posso ter também visita técnica. Eu posso ter também visita técnica não, vamos colocar aqui visita, tá? Então várias origens esse anúncio, esse cliente ele pode ter. Posso ter originado. Isso é importante para eu configurar, para eu tirar depois informações do sistema,
Da onde é que veio esse cliente, né? Como que eu captei esse cliente, né? Fazer toda essa gestão. Então é muito importante você ter esse entendimento aqui das origens, né? Da origem do cliente, ok? Depois nós temos aqui, né? Também no cadastro CRM, nós temos os tipos de negócio. Quais são os tipos de negócio, né? Eu posso ter, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, um contrato, tá? Tipo de negócio contrato, uma venda, tá? Tipo de negócio, vou colocar aqui como, por exemplo, uma venda. Vamos colocar aqui um fechamento de contrato, melhor, fechamento de contrato. Vou colocar aqui primeira venda. Vamos colocar aqui, por exemplo, venda recorrente. Então são vários os tipos de negócio que eu posso cadastrar, tá? Então são todos esses tipos de negócio, depois eu posso utilizar eles lá para associar tanto no meu pedido quanto no meu cadastro de clientes. Outra coisa aqui no CRM é as fases, né, da negociação. Então vamos supor que eu estou negociando com um cliente lá, ainda não fechei, e aí eu quero aqui, olha só, no fechamento de contrato, né, eu quero cadastrar as minhas fases desse fechamento de contrato. Então quais são essas fases? Então vamos lá, primeiro, vamos colocar aqui, primeiro contato, fase no funil, posição no funil 10, tá? Que é a ordem que ele vai sair lá no meu funil, eu coloco sempre de 10 em 10, para depois se precisar colocar alguma no meio, aí eu coloco com outra numeração. Descrição. Então eu vou colocar aqui primeiro contato, então já cadastramos. Visita técnica. Tipo de negócio, fechamento de contrato. Posição 20. Novo. Fechamento, aqui no caso, visita técnica, geração, envio da proposta, fechamento de contrato, posição 30. Primeiro contato, visita técnica, envio da proposta. Depois, o que a gente vai querer aqui? Negociação. Fechamento. Vou colocar aqui, fechamento 50. Fechamento ou perda, né? Vou colocar aqui perda. Perda barra cancelamento. Da negociação. Basicamente, vamos deixar essas fases aqui. São essas as fases aqui que a gente vai utilizar no nosso CRM, ok? E aí, onde que eu utilizo isso? Lá no cadastro do parceiro ou na tela de pedido de venda. Aqui na tela de cadastro de parceiro, eu posso vir aqui e colocar a origem, olha só. Então, vou colocar aqui origem site, tipo de negócio como um fechamento de contrato, temperatura, vou colocar aqui 0, e aqui a gente vai, olha só, nota, data, vou colocar aqui a data como, vou colocar aqui data hoje, ontem, vou colocar aqui prioridade dela baixa, muda de fase, primeiro contato, vou colocar aqui e-mail. Ok? Então, basicamente, esse é o processo. Salvamos aqui, salvou e ele fica registrado lá, esse acompanhamento. E aí a gente pode, aqui na própria tela de parceiro, nas configurações do campo do grid, já ter uma visão aqui. Eu posso puxar, por exemplo, a fase. Olha só, eu posso puxar aqui na tela o campo fase. Cadê o campo
ó, fase do negócio, ó. E aí você consegue acompanhar aqui, olha só, primeiro contato e assim por diante. Você teria toda a visão aqui de todos os seus clientes, tá? Então, basicamente, esse é o processo aqui do CRM, tá? Aqui você tem também os motivos de conclusão, né? Então, por exemplo, vamos supor que fechamento, vamos colocar aqui um motivo de fechamento da proposta. Posso colocar aqui também perdemos por preço, vamos colocar aqui falta de flexibilidade no preço, perdemos por falta de perdemos para o concorrente e assim por diante. E quando finalizar lá, eu posso colocar aqui, por exemplo, no cliente, ou no pedido, ou no orçamento, eu posso associar lá, olha só. Aqui na aba CRM, ó, eu posso vir aqui e colocar o motivo da conclusão. Tá? Então, basicamente, esse é o processo aqui do CRM dentro do sistema, tá? Onde você consegue fazer toda essa gestão aqui, tá? Bom, depois nós temos aqui o WhatsApp. O WhatsApp é onde nós podemos configurar aqui as mensagens padrões. Então, vamos criar aqui uma mensagem, a gente já tem ali a mensagem promocional. Vou colocar aqui uma mensagem padrão. Vou colocar aqui mensagem de feliz aniversário, tá? Então, vou colocar aqui para o cliente, olha só. Vou colocar aqui, ó. Bom dia. E aqui eu vou colocar aqui, ó, campos adicionais aqui, vamos colocar o nome, né? Contato, olha só. Aqui eu posso colocar o contato. Então, ó, bom dia. Aí vou colocar aqui seguindo as instruções da tela aqui, /N para pular de linha. Bom dia. Vou colocar 2 pula linha aqui. Olha só. Bom dia. Feliz aniversário. Estamos muito alegres por você fazer parte da nossa história. Ok? Aí, basicamente isso daí. Vamos colocar aqui, ó, atenciosamente, empresa treinamentos. Basicamente isso. Aqui eu posso colocar um URL de uma imagem, né, online, para mandar lá, para disparar para ele. Salvamos aqui e aí ele já registrou para a gente lá a nossa mensagem de feliz aniversário para a gente mandar no WhatsApp. E aí, para utilizar, botão direito aqui, enviar mensagens no WhatsApp, filtro aqui os clientes, né? Coloco aqui os filtros que eu quero, filtrei e aí eu clico aqui selecionar clientes, mensagem de aniversário, e clico aqui em enviar mensagens, ele dispara lá no WhatsApp do cliente, ok? Basicamente, esse é o processo aqui de cadastro dentro do Magnus ERP.